Meus irmãos, o poeta, tipógrafo e pintor inglês William Blake, ele disse que o homem precisa de alguma religião e a terá. Se não tiver a religião de Jesus, terá a religião de Satanás. O reformador Martinho Lutero, descrevendo sua religiosidade, ele disse assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para a que há de vir. Olhando para estas palavras, eu lhe faço uma pergunta óbvia: você tem alguma religião? Eu imagino que sim. Eu creio que você tem uma religião. Mas o que a sua religião ensina? O que você tem aprendido no contexto de religiosidade? Meus irmãos, partindo do pressuposto de que religião é um laço de piedade que serve para religar os seres humanos a Deus, asseguramos que há 4 assuntos acerca dos quais os homens piedosos devem aprender. Primeiro, o homem piedoso, o homem que está vivendo no contexto de religiosidade, ele primeiro deve aprender acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, ele deve aprender acerca da Escritura Sagrada. Terceiro, ele deve aprender a respeito de si mesmo. Em quarto lugar, ele deve aprender sobre as astúcias de Satanás, seus intentos para afastar o homem de Deus. Desta forma, cremos que Cristo, as Escrituras, o coração do homem e os ardis de Satanás são as coisas que devem ser estudadas e sondadas em primeiro lugar. Sobre o inimigo de nossas almas, o evangelista Moody escreveu: creio que Satanás existe por 2 razões. Primeiro, a Bíblia assim o diz. Segundo, eu já fiz negócios com ele. O puritano William Gurnall, ele diz que o diabo tem mais diferentes formas de nos tentar do que um ator com seu vestuário variado para apresentar-se no palco. Meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, sabendo que o inimigo de nossa alma labuta estrategicamente com o propósito de derrotar a Igreja de Deus, eu quero lhe convidar a escutar reverentemente estas advertências e praticá-las para sermos fortalecidos, a fim de que possamos resistir a Satanás em todas as suas conspirações. Há muitos textos na Bíblia
que nos advertem acerca da sutileza de Satanás. E eu quero que você olhe brevemente para alguns desses textos. 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu não vou expor esse texto, mas apenas dizer que nesse texto fica claro que Satanás é a maior ameaça à nossa integridade. Ele é poderoso, ele é cruel, ele é enganador, ele é uma ameaça à nossa vida de santidade. Um outro texto, 2 Coríntios 11:14. Também não vou expor, mas ler e dizer uma frase puramente. O texto diz: e não é de si, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Este texto deixa claro que a principal arma de Satanás é o engano. Ele se transforma em anjo de luz. Ele é suficientemente capaz de nos enganar. O terceiro texto, Efésios 4:27: nem deis lugar ao diabo. Meus irmãos, Satanás espera a oportunidade para dar o primeiro passo em nossa direção. Ele está sempre observando a igreja de Deus. Ele está sempre observando a sua vida. E ele espera a oportunidade. Ele espera o momento certo para dar o bote, para dar o primeiro passo em nossa direção. Veja que o texto que nós lemos é um versículo muito curto e diz apenas isto: nem deis lugar ao diabo. Veja que nós temos aqui um imperativo. O verbo no imperativo presente em grego significa que não devemos ter o hábito de dar lugar ao diabo. O contexto desse versículo 27 de Efésios 4 assegura que a ira descontrolada é uma brecha pela qual o inimigo entra em nosso coração com o intuito de destruir e corromper nossa integridade espiritual. Irmãos, na semana passada nós estudamos que o inimigo de nossa alma, a antiga serpente, possui diversas estratégias de ataque para conduzir os crentes ao pecado. Vimos por meio das Escrituras Sagradas que Satanás oculta a tristeza e as consequências decorrentes do pecado. Isso é uma forma de enganar, é uma forma de ludibriar as pessoas. Ele oculta as tristezas, ele oculta as consequências decorrentes do pecado. Hoje trataremos de duas formas como Satanás procura desviar o crente para o pecado. Primeiro, o diabo engana os crentes, fazendo do pecado algo atrativo, natural e de aparência normal e aceitável. O que ele puder fazer
para camuflar o pecado, ele vai fazer. O qual ele puder fazer para enfeitar o pecado, ele vai fazer. O pecado quase sempre se disfarça com esta aparência de normalidade, de atratividade, de naturalidade, de algo aceitável. Se não fosse assim, dificilmente seriam seduzidos. Talvez muitos crentes se apeguem, só para a gente entender um pouco dessas questões, talvez muitos crentes se apeguem demasiadamente em sua própria aparência. Olha no espelho constantemente, vai lá, mexe um pouco, vira, arruma, tal. Olha suas roupas, seus pertences, dá uma olhada na sua reputação. E o diabo lhe diz que isto não é orgulho, é algo normal, pois todos fazem. Talvez alguns crentes sejam cobiçosos, e Satanás lhes sussurrará que isto é justo, que é normal ser cobiçoso, que é normal entesourar tudo que você puder, afinal todo mundo age assim. E você começa de fato a comparar o que você tem, o que você é, com a vida dos outros. E Satanás vai sussurrando, dizendo, mas continue, todo mundo age assim. E você vai descendo, você vai se enchendo de cobiças, de desejos pecaminosos, e vai se afastando cada vez mais do Senhor. Talvez uma pessoa tenha a tentação de beber, então o diabo lhe dirá que não é pecado embriagar-se. Simplesmente lhe dirá que bebida alcoólica é uma diversão saudável, é uma forma de convivência, de ser amistoso com os demais, de conquistar novas amizades. Depois lhe faz enxergar que o vício parece muito atrativo, acrescentando-lhe uma posição social, um prestígio para os homens, lindas mulheres, para as mulheres, lindos garotos, para todos, prosperidade, simpatia, e o diabo vai murmurando, ou seja, vai colocando na sua mente todas essas pseudos vantagens, e você vai entrando e percorrendo esse caminho que conduz à perdição. O puritano Thomas Brooke, ele nos adverte dizendo que Satanás promete o melhor e paga com o pior. Satanás promete honra e paga com desonra. Promete prazer e paga com dor. Satanás promete lucro e paga com prejuízo. Ele promete vida e paga com morte. Irmãos, sabendo que Satanás se dedica a seduzir-nos desta forma, então nós temos de conhecer e usar algumas armas fundamentais para vencermos. Primeira arma que nós precisamos conhecer e usar é: o pecado, seja ele qual for, não é menos vil
não é menos abominável aos olhos de Deus quando é apresentado de uma forma mais atraente. Por mais que ele seja apresentado de uma forma atraente, transvestido de algo bom, de algo maravilhoso, ele não é menos vil e abominável aos olhos de Deus. Ele fere a santidade de Deus. O diabo gosta de esconder a verdade acerca do pecado. O Novo Testamento diz que o diabo pode se transformar em quê? Em anjo de luz. O Novo Testamento diz que o lobo pode se disfarçar com pele de ovelha. Mas Satanás e o pecado continuarão sendo Satanás e pecado, não importa como se disfarçam. O inglês pregador calvinista Thomas Adams, ele diz que Satanás, como um pescador, põe a isca em seu anzol de acordo com o apetite do peixe. Portanto, meus irmãos, vigiemos, conheçamos as armas para lutarmos contra os nossos inimigos. Segundo, quanto mais atrativo se apresenta o pecado, resulta em maior perigo. Eu não sei se você já olhou para esses detalhes que nós encontramos na vida, no dia a dia. O veneno mais perigoso, frequentemente, estão nas flores mais bonitas, nos rótulos mais atrativos. A roupa mais cara, em geral, é usada para cobrir os corpos mais indignos. O corpo mais perfeito, geralmente, cobre a alma mais vil e mais depravada. Do mesmo modo, meus irmãos, os nomes mais sofisticados, os títulos mais elevados são usados para falar dos vícios mais horríveis e dos pecados mais abomináveis. O pregador puritano Thomas Watson, ele disse que Satanás nunca coloca diante dos homens um prato que eles não apreciem. Sempre Satanás vai apresentar para mim, para você, para a igreja de Deus, as delícias. Portanto, cuidado com a aparência atrativa do pecado. Terceira arma. É necessário que vejamos o pecado tal como veremos no juízo de Deus, no juízo final. Olhe para o pecado hoje, seja ele qual for, como algo repugnante a Deus. Olhe para o pecado hoje como se você estivesse já contemplando o veredito de Deus no juízo contra aquele determinado pecado. Naquele dia, todos verão a verdadeira face do pecado. Quando todos os povos estiverem diante do grande juízo do universo, então contemplarão a pecaminosidade do pecado, a gravidade do pecado, por mais belo que ele se apresenta hoje. Naquele momento o pecado será desmascarado e será despojado de sua atrativa vestimenta. Aparecerá mais sujo e mais desprezível que o próprio inferno. O
que antes parecia formoso, o que antes parecia atraente, se manifestará feio e repugnante como algo que fere a santidade de Deus. A Bíblia descreve o pecado comparando com várias coisas. Só para você ter uma noção, o diabo apresenta o pecado de uma forma, mas a Bíblia apresenta de uma outra forma. Então veja que a Bíblia compara o pecado com algumas coisas nojentas. Biblicamente, o pecado é comparado ao vômito de um cão, é comparado a uma ferida apodrecida. O pecado é comparado à lepra. Para usar um nome mais esteticamente, o pecado é comparado ao esterco, à espuma do mar. Também a Bíblia compara os pecadores com os porcos que se revolvem no lodo. A Bíblia compara os pecadores como as bestas embrutecidas. Os pecadores são comparados biblicamente com os animais irracionais, cabras, cães, bois. Eles são comparados como as agitadas ondas do mar, as estrelas errantes, árvores desarraigadas. Hoje, meus irmãos, agora, é necessário, é preciso ver o pecado tal como o veremos no dia da morte. Não fica aí desejando enxergar a malignidade do pecado no dia da morte. Enxerga agora. Enxerga agora, porque a Bíblia mostra como ele é. É certo que a nossa consciência, por uma situação ou outra, pode estar adormecida por um longo tempo. Mas no dia da morte, no dia do juízo, ela se despertará e nos mostrará o dano e a amargura do pecado. Então se esforce para descobrir agora. Se esforce para ter ciência disso agora. E use esse conhecimento como arma para vencer a malignidade do pecado. Devemos aprender a ver o pecado não como ele é apresentado pelo diabo, e sim como o veremos na eternidade. Quarta arma: os pecados que parecem mais atrativos provocam ou provocaram a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Por aí dá para você ter uma ideia. Os pecados que parecem mais atrativos provocaram a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somente podemos avaliar o pecado, a gravidade do pecado, à luz da crucificação de Cristo. Por conta dos nossos pecados, Cristo foi afligido, chicoteado, ferido, humilhado. Ele foi angustiado, suou gotas de sangue, seu corpo foi desfigurado, seu sangue derramado. Por causa dos nossos pecados, o juiz do universo foi condenado. O Senhor da vida foi morto. Sua cabeça, que levava a coroa de glória, foi coroada de espinhos. Seus ouvidos que recebiam o louvor celestial, agora recebe o desprezo e as blasfêmias da multidão. O rosto mais formoso dos filhos dos homens
foi cuspido, foi desfigurado, porque decidiu pagar os nossos pecados. As mãos que sustentavam o cetro da governabilidade agora estão cravadas numa cruz. Tudo isso foi originado pelos nossos pecados. Pecados que o diabo procura apresentar de modo atrativo, maravilhoso, prazeroso, gostoso. Assim, meus irmãos, quando nós vislumbramos o sofrimento, a morte de Cristo pelos nossos pecados, percebemos e entendemos quão mau é o pecado, seja ele qual for. Portanto, vire as costas e lute contra ele. Nesse primeiro tópico, nós vimos que o diabo engana os crentes, fazendo do pecado algo atrativo